Psicologia Irreverente. Meu nome é Thaís Barbizan, sou neuropsicóloga. Vim falar sobre psicoterapia. A psicoterapia, ela é necessária, mas muita gente não entende isso. Muita gente prefere o combo da balada, prefere conversar com um amigo e não entende que psicoterapia é para os fortes e não para os fracos. Loucos são os que não fazem psicoterapia. Mas a necessidade é muito grande de se fazer a terapia, porque ela, nos tempos de hoje, enfim, todos os tempos, mas nos tempos de hoje, quanto mais a gente se conhecer, melhor, né? Porque quanto mais a gente se entender, quanto mais tiver essa troca, que é o que eu falo que é uma ponte, o terapeuta pro paciente é uma ponte que é necessária para ambos sobreviverem, tanto o paciente quanto o terapeuta, porque um não existe sem o outro, né? Um não tem a função sem o outro. Porque nós terapeutas, do meu ponto de vista, cada um, lógico, profissional tem a sua abordagem, tem o seu jeito de falar, nós somos, para mim, é como se a gente fosse uma ponte, uma passagem para algo muito maior, para esse desenvolvimento do outro. Porque a terapia, ela é para os fortes. Então, se você não é forte o suficiente, se você não é corajoso o suficiente para escutar a verdade sobre si mesmo, nem faça terapia. Porque não é para você. Realmente não é para você. Então, não faça mesmo. Continua com o seu combo na balada, continua gastando com outras coisas, continua investindo. Porque é um investimento. E tudo que a gente investe, a gente tem que ter um retorno, né? E se você mesmo não conseguir esse retorno para si mesmo, você não vai conseguir. Se você não investir, se você não for, se você não tiver essa disciplina, porque para mudar precisa de disciplina. Muita gente fala que a mudança precisa, tem estudos que falam que para você mudar um hábito, isso são estudos antigos, que dizem que demora 21 dias pra gente mudar um hábito, mas se você pensar bem, a gente muda um hábito a partir do momento que a gente toma uma decisão. Se a gente toma a decisão de mudar, a gente muda. Quantas vezes você não tomou a decisão de parar de comer açúcar e conseguiu? Mas o que acontece? A gente muda e aí a gente vai cair, a gente vai errar. Porque é errando que a gente aprende. A psicoterapia é para os fortes. Tenha coragem de seguir suas próprias histórias, seu caminho, sua vida. Não sigam as histórias dos outros. Não vale a pena. A gente fica fake, a gente fica engessado diante da vida, a gente quer controlar, não consegue se controlar e quer controlar o outro. Aí dá crise de pânico, quer viver no futuro. Aí dá burnout, porque no trabalho, né, síndrome de burnout, quem já ouviu falar ou quem já teve. Fica se sobrecarregando de muita coisa e não consegue sair daquele looping que parece uma roda de hamster, e aí você não consegue sair daquilo, porque fica girando numa roda e não entende que precisa mudar, não entende que precisa buscar novos caminhos, novas direções para poder seguir. A gente é o que a gente faz da gente, né? Muitas vezes. As nossas escolhas. E toda escolha envolve uma renúncia. Toda escolha envolve um luto de si e da sua própria escolha. Tanto pode ser simbólico, quanto real, quanto físico, né? Então, a gente precisa entender que faz parte, as escolhas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é um risco viver. E se você não estiver pronto para correr esse risco, não desce pro play. Não quer brincar, não desce pro play. Não procure terapia. Viva a sua vida que nem a massa. Que nem aquela música do... Quem conhece o The Wall, Pink Floyd? Aquele clipe do The Wall, que parece um atrás do outro. Ou Walking Dead, que parece um monte de zumbi. Se conhecer é um ato de coragem. E muito mais que um ato de coragem, é um ato de amor próprio. Fazer terapia é para os fortes. Então, se você não é forte o suficiente para poder escutar as próprias verdades, nem faça. Porque é difícil escutar a verdade sobre si mesmo. Nós vivemos num mundo que a gente fica querendo ser algo que a gente não é o tempo todo, querendo buscar conhecimentos. Às vezes, o conhecimento que você está buscando não é para você. Como é que você vai saber o que é bom para você se você não sabe quem você é? Se você não sabe sua própria essência? Quem é você para você mesmo? De onde você veio e para onde você vai? Ou nós vamos acordar, vamos viver repetidamente, repetir novas histórias, e o progresso fica para quem? Pro próximo?
como a gente vai progredir, como a gente vai ajudar o meio ambiente que a gente vive, nossa própria família, como a gente vai ajudar se a gente não se conhece? Mas primeiro a gente precisa se ajudar para ajudar o outro. E egoísmo é diferente de amor próprio. Egoísmo é pensar só em si, com interesses, sem pensar no outro. Nós não vamos ser hipócritas de dizer que no mundo que a gente vive, não só no mundo que a gente vive, mas como seres humanos, a gente precisa do outro. Solidão é diferente de solitude. Solitude é estar sozinho e bem com a sua própria companhia. Solidão é estar no meio de pessoas e se sentir só. Às vezes a pessoa está no alto da montanha, ou seja, da sua própria vida, da sua autorrealização maravilhosa, tem tudo o que quer, mas tem depressão. Por quê? Porque não se conhece. Acha que dinheiro compra felicidade. Acha que ter um casamento ou ter filhos vai te preencher. Não que isso não seja bom, é muito bom. Mas cada um precisa, a gente precisa se conhecer para saber o que é melhor. A felicidade do outro é diferente da sua. Cada um é um universo. E a gente não depende do outro para ser feliz. A gente não pode depender do outro para ser feliz. E sim de nós mesmos, e senão a gente vai terceirizar para todo mundo. Até pro terapeuta. E a gente que lute. Porque não é fácil, não. Porque quanto mais a gente não busca a si mesmo, mais a gente vive num mundo de um monte de gente que não se conhece. E aí vamos sair pra rua, ninguém conhece ninguém, e a gente vai achar... Já repararam que os nossos próprios pensamentos sabotam a gente? A gente tá lá, do nada vem algo negativo na nossa cabeça. Meu Deus, sou com depressão. Meu Deus, sou que... Não! A gente faz parte de uma massa psíquica. Tá todo mundo ligado. Se você se melhora, você melhora o mundo do outro. Todos somos uma corrente só psíquica. Consciente, inconsciente, cada um chama da sua forma que quiser. Mas estamos todos ligados, porque o que você faz pro próximo vem pra você. Se você dá o seu melhor, você recebe o melhor. Não tem jeito. É a linha da vida. Independente da sua religião, independente da sua crença, é como funciona. Só ver os exemplos de fora, das pessoas em volta. Então, terapia para os fortes. Se você não quer aguentar suas verdades, aguentar entender quem você é, então não desce pro play, não brinca. Chega, para. E também fala já que não quer mais, quer o luto mesmo de vida, porque continua o seu luto de vida, porque você está vivendo um luto eterno. E uma roda de looping eterna que só vai parar se você quiser realmente sair dela. A maioria das pessoas não estão percebendo. Mas tá isso aqui. A vida é uma roda gigante. Uma hora a gente tá em cima, tá lá embaixo, desce, e vai, e vai, e vai. Por quê? Porque a gente precisa desse movimento. E a maioria tá vivendo sem movimento. Depois não sabe por que tem depressão, não sabe por que tem crise de ansiedade nos adolescentes, nas escolas, porque não se conhece. Porque quer viver a vida do outro, quer viver a vida do artista, do influenciador. Gente, cada um viva a sua vida. Cada um viva a sua individualidade. Senão vivemos fakes. Somos fakes para nós mesmos. A gente vira produto de si mesmo e dos outros. E reclama e terceiriza. E a culpa não é do outro. A responsabilidade, culpa não. A responsabilidade é nossa. Do que a gente está fazendo e está vivendo. A responsabilidade está acontecendo na nossa vida é inteiramente nossa e não do outro. Nunca foi, nunca será. A gente veio no mundo para evoluir. E para evoluir, somos sozinhos. E vamos sair sozinhos. Então, vamos agilizar, né, o processo e parar de ter medo. Porque o medo trava a nossa vida. E o medo faz com que a gente se sabote, se a gente em excesso. O medo é importante, mas o medo em excesso faz com que a gente não ande. Não procure se conhecer. É bom fazer exercício, é bom sair com os amigos, é bom ter o ócio saudável. Eu falo do ócio saudável, né? Você praticar esse respiro durante a vida, durante a semana, durante o mês, pra gente não ter essas crises, esses excessos. Tanto o burnout, que é do trabalho, que é um excesso de trabalho, como excesso de controle, que gera uma depressão, que gera essa desconexão consigo mesmo. Porque como você vai ficar conectado com você, com a sua alma, com o seu propósito de vida, se você não sabe quem você é? E não é o outro que vai dizer, não é o terapeuta, não é o psicoterapeuta, não é a religião, não é a crença, não são os livros que vão dizer quem você é. É você que tem que escrever seu próprio livro e sua própria história. Tá na hora da gente acordar, gente, pra nossa própria realidade, pra viver a nossa realidade, quem a gente é, não quem o outro é. Os outros são ótimos exemplos,
Mas não somos nós, não são vocês. Quem é você para você? Tá bom? Fica a minha dica aqui de hoje. Até a próxima, obrigada.